Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui a partir das 5h50 da manhã para falar sobre fechamento do mercado, notícias políticas, econômicas e o que esperar para o seu dia. Quais são os pontos que podem influenciar o mercado no dia de hoje? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos em frente aí falar sobre o fechamento do mercado no dia de ontem, né? Um dia aí de altas globais com vários pontos positivos no dia de ontem. Um dos pontos aí que oscilou negativamente aí foi a divulgação do IPCA. O IPCA, aí para quem não lembra, é o índice oficial de inflação no Brasil, que cresceu 0,86% aí no mês de fevereiro e ficando no nível mais alto para o mês desde o ano de 2016. O grande vilão, obviamente, aí foi o aumento do preço dos combustíveis. Já tivemos aí 6 aumentos somente aí no ano de 2021 e, obviamente, impacta muito forte aí no consumo das famílias brasileiras. Além disso, a preocupação aí com a quantidade de mortes, pelo segundo dia consecutivo, o Brasil ultrapassou 2.000 mortes aí por conta do coronavírus. As UTIs a nível nacional já estão, em sua grande maioria, ocupadas e vários estados e cidades aí ampliam, obviamente, aí as medidas restritivas para tentar conter essa curva aí, esse avanço aí da contaminação por coronavírus, por Covid-19. Entretanto, tivemos algumas notícias boas, como eu disse, a aprovação da PEC emergencial em segundo turno, que vai possibilitar aí mais uma rodada de auxílio emergencial e, obviamente, a redução do risco fiscal, com isso automaticamente animando os investidores aí ao redor do mundo e também aqui no Brasil. Além disso, nós tivemos ontem a sanção do presidente Joe Biden lá do pacote de estímulos, o famoso Plano Biden, né? Pacote de estímulos de 1,9 trilhões de dólares, que levou automaticamente a alta nas ações americanas e, juntamente com tudo isso, uma ação do Banco Central de swap, que é uma proteção, né? Um tipo de derivativo para proteção, fez com que o dólar tivesse mais uma forte queda, aí estabilizando a moeda. Com isso, aí nos aproximamos novamente dos 115 mil pontos no índice Ibovespa, o que deixou o mercado bem animado. Olhando para fora, né, a Europa ontem teve o anúncio do Banco Central Europeu sobre a manutenção das taxas de juros mais baixas e compra de títulos para manter, obviamente, aí os títulos públicos federais, a recompra para manter liquidez e bastante dinheiro aí injetado na economia, o que fez também com que as ações europeias tivessem nova alta. Na China, mesmo com o anúncio do governo chinês de que não vai emitir mais títulos aí em resposta à pandemia do coronavírus, tivemos alta e as bolsas americanas viveram um bom momento aí com divulgação de índice de geração de empregos que veio acima do esperado. O número de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos também foi menor do que o esperado e o rendimento dos títulos para 10 anos, as Treasuries, também tiveram uma queda no dia de ontem, o que fez automaticamente aí com que o cenário global fosse extremamente favorável no dia de ontem, facilitando aí e deixando os mercados bem animados. Vamos dar uma olhadinha então para falarmos aí sobre o fechamento de mercado de ontem, dia 11 de março de 2021. Ontem o índice Ibovespa teve aí uma alta de 1,96%, chegando aí a 114.983 pontos. O dólar teve uma queda de 1,96% também e chegou aí a R$ 5,54.
A bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, ontem teve alta de 2,52% a 13.398 pontos. Índice S&P 500, uma alta de 1,04% a 3.939 pontos. E o índice Dow Jones renovando aí a sua máxima a 32.485 pontos, uma alta de 0,58%. Olhando para a Europa, nós vemos aí uma queda também no euro, 2,19% de queda na moeda europeia, da União Europeia, chegando aí a R$ 6,68. Lembrando aí que o euro já estava sendo negociado a praticamente R$ 7, então teve uma boa queda nos últimos dias. Tivemos aí, como eu falei, Alemanha, ações europeias em alta, todas, né? Alemanha com alta de 0,20%, 14.569 pontos, o fechamento de ontem. França, alta de 0,72, uma alta aí de 6.000, chegando a 6.033 pontos. Reino Unido, 6.736 pontos, uma alta mais tranquila de 0,17%. No mercado asiático, a China fechou em 13.866 pontos, com uma alta de 2,23%, e o Japão um pouco mais moderado, mas Japão aí retornando a ter uma semana com alta até o momento, fechando ontem com 29.211 pontos, alta de 0,60%. Olhando para as criptomoedas, o Bitcoin ontem teve alta de 1,35%, enquanto o Ethereum teve uma queda de 0,19%. Negociação de petróleo futuro. Ontem o Brent fechou a R$ 69,52 de dólar o barril e o WTI a 65,91 centavos de dólar o barril. Novamente aí uma alta dos preços futuros de petróleo, como falamos essa semana aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado, mesmo em meio a aumento de estoque e negociação aí da OPEP, aí a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, altas consecutivas aí no preço do barril de petróleo. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, ontem ele fechou a 21,91 pontos, uma queda de 2,88%. E quando olhamos para os metais, também aí tivemos uma queda em relação ao ouro futuro, que fechou a 1.721 dólares a onça. O alumínio futuro a 2.186 dólares com 25 cents e o ferro refinado futuro teve uma alta aí chegando a 171 dólares e 28 cents no dia de ontem. Fechamento do dia 11/3, nós tivemos aí boas altas, principalmente aí vindo de companhia aérea como a Gol e CVC, lembrando que ontem nós falávamos aqui que a CVC ainda não tinha refletido a alta das ações de turismo de fora do país, e a CVC no dia de ontem fechou aí com 10,96% de alta a R$ 18,12. Companhia Siderúrgica Nacional fechou ontem aí a 37,28, alta de 9,16%. Eco Rodovias, que registrou aí nas últimas semanas um aumento, principalmente aí no fluxo de veículos nas rodovias, fechou ontem com 8,63% de alta a R$ 11,57. CCR, alta de 8,10% a R$ 12,54 e Gol 4 a R$ 23,03, uma alta de 7,16%. Realmente o mercado ontem foi muito bom para algumas ações, para alguns setores aqui no Brasil. Olhando para as principais baixas, aí talvez até um movimento de correção, nós temos TOTS 3 fechando ontem com queda de 1,99% a R$ 27,56. Prio 3 fechando a 92,85, uma queda aí de 1,64%. JBS, uma queda de 1,37% a R$ 26,48. Klabin 11, novamente figurando aqui juntamente aí com TOTS, né? Queda de 1,19% a R$ 28,93. E finalizando, Droga Raia, fechando aí com queda de 1,19 no dia de ontem, R$ 24,06.
Olhando para a nossa agenda econômica brasileira, hoje nós temos aí divulgação das vendas no varejo referente ao mês de janeiro, o índice IBCBR, que mede aí a possibilidade de crescimento da economia e, obviamente, já tenta antever o PIB. E um outro fator importante do IBCBR, o Banco Central normalmente utiliza ele como um parâmetro aí para análise futura de aumento ou redução na taxa de juros. Lembrando que na próxima semana, começa já na terça-feira, nós temos reunião do Copom para definir aí a taxa Selic para os próximos meses. Especialistas falam aí em pelo menos 50 pontos base de aumento, chegando então a 2,5% aí de Selic anual. Aguardemos, o mercado aí pode ter oscilações e somente na quarta-feira teremos essa informação. Também hoje nós temos a evolução de empregos divulgado pelo CAGED aqui no Brasil. E olhando para o cenário internacional, nós temos hoje a produção industrial, a divulgação da produção industrial e PIB anual, mensal e trimestral lá do Reino Unido, falando especificamente sobre esse indicador. Nós já temos esse indicador aí divulgado, e a produção industrial do Reino Unido, que é o que já foi divulgado, ela caiu muito mais do que o esperado, e esse é um indicador aí que deve movimentar bastante o mercado no dia de hoje, juntamente com essa divulgação do PIB aí do Reino Unido. Hoje nós temos divulgação também do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor na Alemanha, produção industrial na zona do euro e o Índice de Preços ao Produtor lá nos Estados Unidos. Esse é o IPP, Índice de Preços ao Produtor, referente ao mês de fevereiro. Na política, que sempre movimenta bastante aqui o nosso cenário, hoje várias notícias, né? Depois que o presidente Luiz Inácio Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve seus direitos políticos restaurados após o ministro Edson Fachin, ali do STF, anular as condenações da Lava Jato feitas por Curitiba, né, dizendo que não havia essa autonomia de Curitiba fazer esse julgamento, já começam a se projetar aí cenários de eleição para 2022. A princípio, o ex-presidente disse que ainda não é candidato, que vai avaliar isso, mas especialistas analisam o discurso que ele fez essa semana, na quarta-feira, e claramente dizem que ele vai sair candidato às eleições presidenciais de 2022. Com isso, obviamente, aí já começa a se projetar um possível cenário eleitoral onde Bolsonaro, em todos os cenários, ele ganharia o primeiro turno, mas perderia as eleições no segundo turno, caso o candidato do segundo turno junto com ele fosse o Mandetta, ex-ministro da Saúde. O ex-presidente Lula perderia também para Ciro Gomes e para Haddad. Essa é uma pesquisa que foi divulgada pelo Instituto Atlas no dia de ontem. Ainda falando sobre o presidente Jair Bolsonaro, ele afirmou em entrevista ontem que governadores tentam enfraquecer o governo com o lockdown, com as medidas restritivas, visto que é necessário, na opinião do presidente Jair Bolsonaro, que enfrentemos a crise, que as pessoas voltem a trabalhar e que, com isso, a economia mantenha-se em movimento. Vários senadores aí acionam o STF para começar uma CPI da pandemia. Tá? O presidente do Senado, ele está tentando segurar o máximo essa questão, o Rodrigo Pacheco, certo? Mas vários senadores já acionam o STF para ter uma CPI da pandemia. Lembrando aí que tem alguns casos aí que têm sido discutidos ultimamente, como a questão do Ministério da Saúde não ter tomado nenhuma previdência após a White Martins ter solicitado apoio para a crise lá em Manaus, antes de faltar oxigênio. Tem a questão das vacinas e diversos outros pontos aí que têm sido questionados aí em relação à forma de tratamento do Ministério da Saúde e também da presidência no momento de pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Após aquela decisão do Fachin também, né,
Vários outros condenados da Lava Jato se beneficiaram da decisão, um deles, inclusive, o empresário Emílio Odebrecht. E lembrando aí que outros podem fazer, como já acontece com o caso do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que pediu também suspeição de Moro, né, nos processos que foram julgados por ele, lembrando que o Cunha esteve preso, né? Agora está inclusive escrevendo o livro dele falando aí sobre os bastidores do poder, mas ele pede nesse momento a suspeição, ele e seus advogados, do ex-juiz Sérgio Moro, por mensagens trocadas entre ele e integrantes da Lava Jato. Fechando a parte política, o Campos Neto, que a gente falou essa semana, que foi até o Congresso pedir aí para reduzir a desidratação, né, para segurar essa desidratação na PEC emergencial, está sendo cotado aí como mais influente do que o ministro Paulo Guedes, dizem alguns especialistas. Já alguns assessores e algumas pessoas próximas a Campos Neto dizem que não há nenhum interesse do Campos Neto tomar o lugar do ministro Paulo Guedes, mas as notícias, os bastidores sempre falam o que acontece e nós trazemos apenas a notícia aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado e, obviamente, tudo isso pode movimentar o seu dia a dia. Olhando aí para a economia, a média diária de mortes no Brasil por conta do coronavírus, de acordo com o Planalto, deve superar as 2.000 mortes diárias, pelo menos aí pelas próximas 6 semanas. Lembrando que o próprio Ministério da Saúde, na semana passada, o Ministério da Saúde informou também que imaginava que as próximas semanas seriam as mais complicadas, aonde o país teria aí até 3.000 mortes diárias. Então, mais uma vez aí, essa preocupação agora advinda do Planalto. E a vacinação no Brasil, infelizmente, ainda está um pouco menos do que 5% da população adulta tomou a primeira dose e pouco mais de 1,5% tomou a segunda dose. Então, temos um grande caminho ainda a percorrer para a imunização de toda a população aqui no Brasil. O presidente norte-americano Joe Biden, ele quer que todos os adultos elegíveis estejam elegíveis à vacina até o dia 1º de maio. Lembrando que ele já disse que até o final de maio ele quer toda a população adulta vacinada e com isso em seu discurso ele também disse que planeja um verão com certa normalidade com todo esse projeto e campanha de vacinação e que os americanos podem se reunir em pequenos grupos de 4 a 5 pessoas já no feriado de 4 de julho, que é o feriado da independência norte-americana. Lembrando que é muito comum as festividades nessa data lá nos Estados Unidos. O ministro da Saúde, Pazuello, ele nega qualquer atraso no cronograma de vacinas no Brasil. Perante aí os deputados e senadores, esse foi o discurso do ministro Eduardo Pazuello. Dinamarca e Áustria suspendem o uso da vacina da AstraZeneca após morte de uma pessoa por coágulo e embolia pulmonar. A princípio, o governo dos dois países reitera a questão de confiança na vacina da AstraZeneca, mas querem investigar essa morte aí por embolia pulmonar de uma pessoa que tomou a vacina lá na Dinamarca. Lembrando que essa vacina da AstraZeneca é aquela produzida no Brasil em parceria com a Fiocruz. O ministro Paulo Guedes, confiante aí com a retomada, mesmo que em menor pique da economia em 2021, disse que a arrecadação será muito maior do que em 2020. Já informou, inclusive, que a arrecadação do mês de fevereiro foi uma das maiores históricas para o mês de fevereiro e será divulgada aí nos próximos dias. Finalizando aqui o nosso assunto de economia, ontem o governador João Dória de São Paulo decretou uma ampliação, né, a fase roxa lá em São Paulo, com lockdown aí de todos os serviços não essenciais, inclusive aí durante a semana. E a Associação de Restaurantes, Bares e Restaurantes de São Paulo, que sempre criticou muito forte o governador João Dória quando ele toma esse tipo de medida, não foi tão agressiva nesse momento. E a única coisa que eles solicitaram foi uma compensação, talvez aí retornando a possibilidade de suspensões temporárias
de contrato de trabalho, como aconteceu lá no ano passado, em outros momentos aí de lockdown. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, a BR Distribuidora, que apresentou um excelente resultado aí no quarto trimestre de 2020, agora informa que concluiu a venda de termoelétricas. Também temos a notícia de que a Copel aprovou o desdobramento, o split de ações de 1 para 10. O que vai acontecer? Cada ação será dividida e se transforma em 10, aumentando com isso a liquidez e reduzindo aí o preço de cada ação. Lembrando que para quem já tem ações, isso não muda em praticamente nada, só que as ações que você tinha se multiplicam por 10. Quem tinha 100, agora terá 1.000 e assim sucessivamente. A Energisa tem queda de 45% no lucro líquido do quarto trimestre de 2020. Tenda também teve queda nos lucros, mas o fato importante aí foi que as vendas líquidas da Tenda bateram recordes no ano de 2020, principalmente aí no quarto trimestre. Lembrando aí que várias construtoras, principalmente dentro de São Paulo, estavam batendo recorde aí de solicitação de alvará para a construção, e esse índice da construção civil é um dos que mais movimenta o país, principalmente aí porque ele é um dos primeiros a acelerar. Hoje nós temos divulgação de resultados de Celesc e Eletrobras, empresas aí do setor de energia elétrica. Obrigado por mais um dia termos a sua companhia aqui, falando um pouquinho sobre mercado futuro. Infelizmente, aí, por conta de um aumento já no rendimento das Treasuries para 10 anos lá nos Estados Unidos, nós já vemos o mercado reagindo no pré-market. Nesse momento aí, 6h13 da manhã, nós temos aí Estados Unidos, as bolsas norte-americanas com queda de cerca de 0,5%, com exceção de Nasdaq, que cai mais de 1,5% nesse momento. As ações europeias também oscilando em um 0 a 0 ou em queda nesse momento. E olhando aí para a Ásia, nesse momento aí nós temos Japão e China finalizando praticamente o pregão, já está em final de pregão lá na China e no Japão, finalizando aí com alta nesse momento. China nesse momento aí com alta de 0,30 mais ou menos, e Japão acima de 0,5% de alta nesse momento. Com certeza aí com todas essas notícias, com a redução infelizmente aí da produção industrial no Reino Unido e esse aumento aí dos títulos norte-americanos, que leva os investidores a terem um maior receio em função principalmente aí de um possível aumento de inflação e um possível aumento de taxas do Tesouro norte-americano, do governo norte-americano, nós devemos ter um dia com maior oscilação, com possibilidade aí de oscilação entre queda ou leve alta das ações no mercado global e também no mercado brasileiro. Mas lembrando, a gente sempre fala aqui, né, o mercado é soberano, qualquer coisa pode movimentar positiva ou negativamente nas ações. Sextamos então. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Lembre-se, todos os dias às 5h50 nós estamos aqui. Tivemos alguns probleminhas técnicos aí nessa semana, mas a princípio tudo resolvido, como você consegue perceber aqui. Obrigado, boa sexta-feira, bom final de semana. Segunda-feira nós estamos aqui novamente para falar sobre o fechamento de mercado e sobre o que esperar para a próxima semana importantíssima com reunião do Copom. Obrigado, um abraço, tchau, tchau.